Olá, bom dia, Café com o Presidente no ar, aquele nosso bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini. Bom dia, presidente. Bom dia, Mirna. Presidente, nós tivemos aí na última semana aqui na Câmara Municipal a visita do Comando do Exército de Campinas, estreitando aí o relacionamento com o Legislativo Campineiro. Vem novidade por aí? Opa, foi muito interessante, né? Porque ele veio apresentar um novo general que está chegando aqui em Campinas, com a missão de implantar aqui em Campinas, na verdade, uma área de pesquisa de tecnologia e segurança que vai ser desenvolvido pelo Exército, naquela região ali da Fazenda Remonta, que é do Exército. E isso, por que Campinas? Porque Campinas já oferece um ambiente de inovação muito favorável, com as universidades, com o centro de pesquisa, já é a capital nacional da ciência, tecnologia e inovação, e agora o Exército quer trazer para cá essa unidade para avançar nas pesquisas voltadas à segurança, né? E ele veio fazer uma apresentação, ele veio aqui, depois ia se apresentar para o prefeito também, mas isso para a nossa cidade é uma coisa importante, né? Primeiro, é assim, as próprias Forças Armadas, através do Exército, reconhecer que Campinas oferece um ambiente adequado para desenvolver esse tipo de serviço, né? E, obviamente, isso vai ajudar a colocar Campinas ainda mais como referência nessa área e também participar desse processo de aprimoramento, né, das estratégias, da inteligência, desenvolvimento de tecnologia voltado para a segurança nacional e segurança pública. Então foi uma visita de cortesia, eu quero até agradecer, né, por esse gesto, né, por essa deferência que o Exército tem em relação ao poder legislativo local, se apresentando e informando essa que é uma grande novidade para a nossa cidade. Agora a gente teve ainda como novidade para a nossa cidade, ali na região do Campo Grande, um novo terminal, em que a Câmara também esteve presente lá naquele momento. Queria que o senhor falasse o que está acontecendo, o que vai acontecer na nossa cidade, qual a importância da Câmara também participar ali. Olha, nós fomos lá, na verdade, na inauguração do maior centro de distribuição da Pirelli na América Latina, né, de armazenamento, distribuição de pneus de motos, veículos e pneus esportivos, né. A Pirelli fabrica aqui também, assim, pneus para Fórmula 4, Fórmula 1, também tem ali um laboratório de pesquisa, 56 mil metros quadrados de área construída, que vai gerar diretamente emprego para 250 trabalhadores. Hoje na fábrica ali da planta da Pirelli são 3.500 trabalhadores. Isso, além de gerar oportunidade de mão de obra direta, estimula a cadeia produtiva, né, potencializando a economia da cidade. E foi muito bom ouvir do CEO da Pirelli, né, senhor César, que Campinas foi escolhida pela potencialidade que tem. Além da situação estratégica do ponto de vista logístico, né, com o aeroporto, com as rodovias, com ferrovia, mas também pela base econômica e pela possibilidade de oferecer mão de obra qualificada. Então isso fortalece ainda mais a economia de Campinas. É uma iniciativa privada, né, obviamente, investimentos da Pirelli, mas que a Câmara ajudou indiretamente quando nós aprovamos lá atrás a lei de incentivos, né, fiscais para atração de empresas com base em tecnologia. Sim. Então isso foi um dos fatores também que ajudaram a Pirelli a decidir a fazer esse grande investimento aqui na nossa cidade. Obviamente a prefeitura ajudou, dando celeridade, ajudando obviamente na tramitação, na regularização, aprovação desse projeto. Nós tivemos o lançamento da pedra fundamental no ano passado, em março do ano passado, em pouco mais de um ano, uma obra fantástica, assim, coisa de primeiro mundo, sendo implantado na cidade e naquela região, que é uma região que está em franco desenvolvimento, que é a região do Campo Grande. A gente lembra que quando há uma movimentação de grandes empresas na cidade, é importante que quem está em casa entenda
porque teve uma lei, teve um incentivo para que essa empresa não saísse da nossa cidade, para que Campinas se torne atraente, para que outras venham também, Sim. e tudo isso passa aqui pela Câmara. Claro, e a Presidente. Câmara tem essa participação, né? Quando a gente discute, debate, aprova legislação como essa, cria esse ambiente jurídico que dá segurança para atrair as empresas para cá. E certamente quando uma empresa que é multinacional, como a Pirelli, se instala e faz esse investimento aqui, sinaliza para outras corporações desse porte, opa, Campinas é um local estratégico, né, para investimento. Isso acaba ajudando a fortalecer ainda mais essa capacidade econômica da nossa cidade. Presidente, Prêmio Inova Cidade, mais um para conta da Câmara Municipal de Campinas, Nossa, né? que alegria, que alegria. A única Câmara em 10, esse é o 12º ano em que o Instituto Smart Cities, né, que faz uma premiação para empresas do setor público ou não, que apresentam resultados expressivos de inovação, de transparência, de aprimoramento de processo, né, de cuidado com a gestão dos recursos públicos, e a única Câmara que conquistou esse prêmio, resultado inclusive de uma premiação que a gente já havia conquistado da Atricom, na Associação dos Tribunais de Contas, dando a Campinas o selo diamante de transparência. Na fala inclusive do CEO, né, do Instituto Smart Cities, ele fala que o que ele quer, quer dizer, o Instituto com essa premiação quer que a Câmara de Campinas, como as outras entidades que receberam o prêmio, sejam referência para que o exemplo de Campinas possa ser replicado em outros ambientes de Câmara Municipal. Eu vi lá a relação, eram muitas prefeituras, alguns órgãos governamentais ligados a saneamento e outras coisas, mas o único legislativo foi o nosso. Pois é, e isso é importante porque isso mostra a importância do Poder Legislativo, e a Câmara de Campinas tem dado essa relevância que o Poder Legislativo é fundamental para a cidade, para a democracia, para o governo local, e quando a gente faz isso com transparência, aprimorando, né, a qualidade dos serviços prestados, a gente contribui, né, para que a sociedade reconheça no Poder Legislativo uma instituição necessária e importante, fundamental até. Mas eu quero transferir esse agradecimento, essa premiação para os nossos técnicos, né, para a nossa equipe de servidores, que é competente, qualificada, capacitada, que é quem produziu, né, as condições para que a Câmara fosse reconhecida. Isso vai ao encontro de um desafio que a gente lançou para todos, que é fazer da Câmara de Campinas a melhor Câmara do Brasil. E nós estamos caminhando a passos largos para atingir essa meta. Tá certo, então. E na última sexta-feira o senhor participou da reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, em que nós tivemos aqui representantes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano tratando da questão do atendimento à população em situação de rua, que é, inclusive, algo que a Câmara acompanha há muitos anos e se preocupa. O que foi discutido? Nós temos aí um sinal de que podemos aí minimizar o que está acontecendo em nossa cidade, presidente? O subsecretário, o secretário adjunto, né, José Polici Neto, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, ele trouxe uma proposta do governo do estado de implantar um programa piloto na região metropolitana de Campinas, voltado a resolver ou enfrentar o fenômeno da população em situação de rua. O programa tem por nome que ele chama Housing First, ou seja, a casa em primeiro lugar, sobre uma lógica de que a pessoa mora na rua porque não tem moradia. Então, se você conseguir oferecer uma moradia que seja definitiva para essa população, isso pode ser um fator de atração e que pode ajudar essa pessoa a recuperar a sua autonomia, seu equilíbrio não só econômico, mas sócio e emocional, e aos poucos ir retirando as pessoas da rua. É claro que esse é um programa que é complexo, né? Ele citou alguns exemplos de iniciativas como essa no mundo e no Brasil que apresentaram resultados exitosos, e assim, adequar a nossa realidade, mas só que para isso acontecer, o governo do estado entende que não pode ser uma
ação isolada de um município. Uma característica dessa população de rua é de ser migrante. Sim. E quando o município oferece um programa que seja muito exitoso, acaba muitas vezes atraindo, né, outros moradores. Então você tem que fazer uma ação coletiva. Ele fez uma proposta para que todas as prefeituras façam adesão ao programa e façam um programa de caráter regional, e é um programa em tese tripartite. Há necessidade dos municípios se engajarem, que na verdade são que vão ser os executores do programa, das ações. Vai ter a participação do Estado, que vai ajudar nessa... O Estado entra com a habitação. Não, o Estado ele vai entrar com um recurso. Para a habitação. Parte do recurso, Tá. Mas a União também tem que participar, porque existe uma lei federal que já há 5 anos, ela não foi ainda utilizada, porque ninguém levou o projeto, que fala desse programa voltado à população, moradia para a população em situação de rua. O governo do Estado também tem uma legislação, e a ideia é aproveitar já essa base legal, mas para colocar alguma coisa prática aqui na região. Depende da adesão, obviamente, de todas as prefeituras, e pelo que a gente sentiu lá, esse é um problema que é de todos os municípios, é um desafio que está colocado para os gestores públicos e para a sociedade, mas na proposta para o conjunto de ações voltadas ao atendimento, atenção à população em situação de rua, você tem a possibilidade de ofertar moradia, né? Porque o próprio secretário falou, a pessoa passa o dia inteiro na rua e à noite, né? Então se ele não tiver um local para tomar um banho quente, uma cama para se esticar e recuperar energia, nada do que você faz sentido. Então é mais alguma coisa que possa ajudar nesse trabalho que não é impositivo, é de convencimento, é de conquista, né? Para que essa população possa aos poucos abandonar essa condição de rua ou calçada, como ele fala, e a partir de uma casa, de um abrigo que é permanente, ele possa ali encontrar uma estrutura até emocional para seguir o seu caminho, a sua trajetória, ficando menos dependente, inclusive, das ações e das políticas públicas, né, do governo. Eu acho que é uma iniciativa, a gente viu na fala dos prefeitos, assim, todos topam, entendem que isso pode ser algo que tem que ser tentado, né, e essa organização, vindo de um ente estadual, propondo o envolvimento de todos os municípios, e ele falou Campinas, tinha gente de outras regiões também, porque ele acha que Campinas oferece as condições melhores para que esse programa dê certo, né? Campinas, que eu digo, a região metropolitana de Campinas. E a Câmara, tivemos vários vereadores presentes, tivemos fala, vereadores falaram também, porque o próprio secretário reconhece que a importância do poder legislativo, talvez até aprovando a lei que autorize o município a participar desse programa, ajuda na construção, né, de uma proposta que seja de toda a cidade. Ou seja, tem muita coisa ainda a ser feita quando se trata desse tema, mas falando em muita coisa a ser feita, quinta-feira, 14h, é dia de audiência pública, em que a Câmara vai discutir o projeto das diretrizes orçamentárias para o ano de 2026 aqui no nosso município. Primeiro, presidente, vamos explicar para quem está assistindo o que são essas diretrizes e o que vai acontecer nessa audiência pública, inclusive que desde a semana passada, quem passa pela cidade pode ver que tem muitos lugares fazendo esse convite das mais diversas formas à população para que ela participe. A lei de diretrizes orçamentárias é assim, a primeira etapa do processo de planejamento econômico, orçamentário do município para o ano seguinte. Então, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a prefeitura vai definir as diretrizes que vão orientar a elaboração do orçamento. Seja para como nós vamos prever a receita, né? Porque a lei 4.320, que organiza o sistema orçamentário de todos os entes públicos no Brasil, ela fala que a lei de orçamento, ela estima a receita, então quanto mais precisa for a estimativa da receita, melhor vai ser a execução do orçamento, porque a lei estima a receita e fixa a despesa, então a despesa é fixada no limite da receita. Definindo a receita, obviamente a lei de diretrizes vai definir como o município deve priorizar a aplicação, a alocação dos recursos de receitas próprias, ISS, QN, IPTU, sejam as receitas de transferência do Estado da União, ICMS, PVA
e Fundo de Participação dos Municípios. E a audiência pública é uma oportunidade da sociedade conhecer como o governo está pensando em enfrentar os desafios, as demandas da cidade para o próximo ano, permitir também a participação da sociedade, opinando, criticando, sugerindo, né? Então a presença e a participação da sociedade é fundamental. Por isso a audiência é pública e nós temos, além dos nossos canais de comunicação, feito essa divulgação e esse convite, quase convocação para a população participar. A gente instalou em vários pontos da cidade, né, uns banners falando da audiência pública que vai acontecer no dia 12 a partir das 14 horas. As pessoas podem acompanhar presencialmente vindo na Câmara ou até pela TV Câmara e, né, pelas nossas redes sociais. Eu acho que é um exercício de cidadania muito importante para todo morador de Campinas. Tá certo, então. Se você quiser participar, a entrada do plenário é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Olha, não, estou no meu trabalho, vou acompanhar a transmissão, quero mandar uma pergunta. Entra lá no site da Câmara, no campinas.sp.leg.br. No momento da audiência, você pode preencher um formulário e, a partir dali, fazer a sua pergunta, marcar a sua participação. É isso mesmo, né, presidente? É isso aí. Tá certo, então. Esperamos você. É isso mesmo, esperamos. Então, até a próxima semana, né? Boa audiência pública para todo mundo. Todos nós, é isso aí.